Fala pessoal, sejam bem-vindas a mais um episódio do Desperta Podcast. Hoje, antes de apresentar a nossa convidada, eu queria agradecer pelos mais de 1.150 inscritos no canal. De repente é pouquinho, né? Para você que está acostumado com grandes canais, para nós é uma mega vitória. Fica aqui o meu agradecimento especial não só a vocês, os inscritos, né? Mas também ao nosso produtor Aquino. Agora sim, a nossa convidada de hoje, ela é psicóloga, Renata Magalhães. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu queria começar abrindo assim, um leque de possibilidades sobre casais, né? Que a gente vai falar sobre casais hoje, relacionamentos. Mas eu queria saber o que te levou a ser psicóloga, em primeiro lugar. Então, vale esclarecer aqui que eu entrei na psicologia e eu costumo dizer que a psicologia me escolheu numa fase em que eu estava muito madura, muito mais madura. Sim. Então, eu já estava com os filhos criados, crescidos, né? Já tinha um tempo ali de relacionamento. E aí, passada a função ali da maternidade, que os meus filhos não precisavam mais de mim, eu entrei, né? O desejo de estudar estava crescendo e buscar uma profissão. E aí, eu ficava dentro do contexto religioso ajudando as pessoas, Sim. Às vezes aconselhando casais. E aí eu quis muito ir além. Eu queria ir além ali, de poder ajudar as mulheres, os casais Sim. e as pessoas. E encontrei na psicologia uma ferramenta, inclusive vinda aí do alto, a ciência. Ciência e espiritualidade não brigam. E foi aí. Olha que lindo que você falou, porque geralmente quando isso acontece com uma pessoa, a pessoa corre para criar um ministério ou para assumir um ministério. Você correu para uma profissão, ou seja, a convivência ali dentro da igreja, né, com os casais, despertou para você uma profissão. Isso talvez seja menos comum do que a pessoa começar um ministério. Achei isso maravilhoso. Que bom. Porque durante muito tempo, e a gente tem aqui no escritório um psicólogo que é o Paulo, e eu fiz essa pergunta para ele, faço para você. Cara, quanto tempo não houve um preconceito dentro da igreja de que as pessoas não precisavam de psicólogo? Sim. Ou seja, que Deus curaria, enfim, Deus ajudaria ou lideraria o nosso conflito. Posso chamar de conflito? Sim, sim. O nosso conflito interno. Sim. E assim, uma coisa não desdiz a outra, né? Não. Tu já passou por isso, já viveu isso, consegue sintetizar esse preconceito? Viveu isso, não? Sim. Então, hoje está mais flexível, né? Mas Sim. a gente ainda vê. E quando eu comecei a fazer a psicologia, isso saltou nos meus olhos. Eu não tinha antes contato. Muitas pessoas da minha geração não fizeram terapia. E eu era cristã. Não tinha esse incentivo. Eu cresci ali, né, desde o berço, dentro ali da igreja. E eu estava realmente com esse mundo fechado sobre como esse conhecimento poderia me ajudar. Sim. Então, assim, hoje a gente vê que as pessoas estão mais abertas, mas ainda assim a gente vê situações como se buscar uma ajuda externa fosse uma afronta a Deus até. Sim. Ou como se a pessoa não tivesse fé o suficiente. Né? É como se Deus não fosse o suficiente. Então, ainda vemos, infelizmente, mas hoje bem menos. Menor proporção. Eu tenho uma amiga de Minas Gerais, o nome dela é Carlisa. Eu não sei se ela começou cursando psicologia, enfim, depois mudou o curso, mas ela é psiquiatra, se não me falha a memória, Carlisa. E ela sofreu muito preconceito no mercado, e ela não é cristã, ela não é da igreja, não vive nesse ambiente, mas ela já compartilhou alguma coisa comigo e eu espero que seja realmente a Carlisa, não esteja confundindo a pessoa, né? Você confirma para mim. Mas essa minha amiga, ela falou quanto de preconceito ela sofreu com as pessoas ao redor na tentativa de ser um profissional melhor. Isso é um escândalo, ainda mais para dentro da comunidade cristã, né? Deveria ser exatamente o contrário. A igreja que desde sempre preparou, né, as profissões, catapultava os profissionais, deveria, enquanto moderna, fazer exatamente o contrário, né? Mas você disse que isso reduziu e diminuiu. Diminuiu bastante. E hoje a gente vê uma aceitação maior. Maior, né? Sem Mas dúvida. virou um pouco de moda também você ter um psicólogo, né? Você achou isso, não? Sim. Eu vejo uma curva e terapeutas de uma maneira geral. A gente vinha com essa necessidade crescendo e as pessoas buscando, sobretudo os cristãos. Inclusive, eu não sei como é que estão os números agora, mas teve uma época, há uns 8, 9 anos atrás, eu fiquei assustada com o número de suicídios que tinham com pastores.
né? Suicídio de pastores. Sim, adoecimento mental ao ponto de a gente, né, saber de casos de suicídio entre pastores. Então, eu acho que eu acho que a igreja teve uma fase assim bem negra com relação à saúde mental, mas hoje você vê muitos pastores frequentando os cursos, as graduações de psicologia. Isso é muito bom. Não, é isso é interessante. lindo, isso é lindo. A gente recebeu aqui o pastor Daniel. Ele tem uma igreja aqui na Ilha do Governador e ele dá um suporte integral a 200 missionários. Eu acho que estou errando o número aqui, mas assim, mais de 200 missionários. Mais de 200 missionários. E ele fala que é um cenário comum você ver outros missionários, né, que aparecem no campo, né, e se juntam numa comunidade de fé em depressão, um grau de depressão enorme, porque a igreja A, B ou C mandou eles para o campo e ou não financiou, ou não conseguiu manter um bom relacionamento, um acolhimento, porque o cenário que esses caras vivem, você imagina, o campo missionário não é flores, né? Se eu não me engano, ele citou alguém do tipo que está em Paris, alguma coisa assim, a gente fala, muito fácil, né? Não é. Ele não está ali turistando, né? Ele está ali por um propósito muito grande. E eu gostei muito que você falou da tomada de decisão. Então, você tomou uma decisão de se tornar um profissional num ambiente, né, que precisava de ajuda e as pessoas procuravam você e você se sentia nesse cenário, mas também numa fase adulta e madura. O que você acha que te catapultou, você te pressionou para a psicologia? Então, as mulheres da minha geração, elas foram para a faculdade, né? Foram ali se graduar. E eu estava ali cuidando dos meus filhos. E isso era um conflito para mim, né? Ao mesmo tempo que eu era feliz de estar presente ali na vida deles, eu tinha o desejo também de estudar, porque eu parei. Isso faz parte da minha história, né? Eu tive filhos numa idade assim muito jovem, então eu acabei não esse caminho, vamos dizer assim, mais normativo, né? Sim. Você termina o ensino médio, vai para a graduação, aí casa. Eu e Gabriel, a gente pulou algumas fases, né? Umas etapas. Pulamos algumas etapas. Isso trouxe muitos desafios. Isso, inclusive, abriu esse espaço para eu ver como é importante um casal jovem receber ajuda, né? Ajuda, aconselhamento, orientação profissional. Sim. E aí eu fiquei... Quando eu senti que meus filhos foram ficando mais autônomos e eu estava ali na igreja fazendo esses trabalhos, eu quis expandir, ampliar. Eu tinha o desejo do conhecimento, eu tinha o desejo legal. de... E foi assim, aí eu tive a oportunidade, as portas se abriram e eu fui para a graduação, são 5 anos de formação. Depois, no finalzinho da formação, eu fiz um curso de terapia de família. Especialização? Um curso de formação. Dentro da psicologia, a gente... o CFP reconhece a pós-graduação como especialização. Tá. E existe, porque você faz um trabalho acadêmico, a formação ela é mais prática. Ela tem um conteúdo bem denso, relevante, mas ela não exige monografia, artigo, né? Então, eu fiz uma formação em sistêmica, terapia de familiar sistêmica, diferente de constelação familiar, né? Então, eu queria dar esse pontinho aqui, que fiz com a professora chamada Marisete Rodrigues. Inclusive, ela é esposa de um pastor, então, assim, foi bem bacana. Ela... uma mulher muito experiente, foi uma primeira mentora, uma primeira referência. É muito importante na psicologia, assim, que legal. Você ter essas referências, né? Então, ela era uma mulher, inclusive, que trabalhou muitos anos com missionários, né? Que legal! Ela trabalha muito com famílias, famílias de todo tipo, mas, sobretudo, famílias cristãs. Então, ela tem uma bagagem, independente da questão religiosa, ela tem uma bagagem muito grande. Mas aí, nesse período, eu terminei a graduação, terminei a formação e fiz uma especialização, que foi uma pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental. Que seria? É uma abordagem. A psicologia... ela tem um guarda-chuva com várias abordagens, né?
E a terapia cognitivo-comportamental, ela é uma abordagem que busca trabalhar pensamentos, emoções e comportamentos. Sim. Como seus pensamentos alteram suas emoções e alteram seu comportamento. E também a relação dessas 3 dimensões. Que dá para viver harmonicamente, né? Que dá para viver harmonicamente desde que você tenha consciência do que está desregulado. Isso é muito legal, porque a gente vive uma geração, e aí falando de casais jovens, né? A gente vive uma geração que a galera é sensacionalista, né? Para não falar que ela é sensacional. Você vê um grupo de pessoas só respondendo a estímulos, né? Prazeres e prazeres e prazeres. E eu não tô falando só de TikTok, tô falando de comida, tô falando de viagens, tô falando de... É um grupo enorme, é uma geração enorme que quer viver só experiências. E eu gosto muito da ideia de um comportamento responsável onde você entenda aonde é a tua obrigação e aonde é o teu direito. E meu pai tem uma frase célebre, dentre muitas frases que o senhor Ivan Franco dizendo tem, que ele fala assim, na verdade a frase não é dele, né? Mas ele repete, ele fala assim, que o teu direito começa quando termina o meu, ou vice-versa. Sim. E é isso que a gente não tem hoje. Então você vê uma galera de internet reclamando da vida, dos rumos que a vida né, levou essa galera, e se você olhar para a história, você tem todas as respostas. A gente estava conversando com isso, né? Mais cedo. Você consegue olhar para a tua história e ver, cara, quem você se tornou, ou por que você age assim, pensa assim e tal. Sim. E a resposta para isso está aí, né? Na nossa história. Sim. Dos casais que você tem atendido, dos casais jovens, existe uma diferença entre os casais jovens da igreja e fora da igreja, numa questão de propósito de vida, porque eu casei agora, né? E eu entendo que a Bruna e eu, nós temos o mesmo senso de propósito. E a gente se encontra, para nós, em Jesus. Então é como se a gente tivesse um problema e a gente corresse para encontrar o outro em Jesus. Então a gente tem um propósito, um senso que liga a gente, assim, né? Além do laço matrimonial. Existe uma diferença entre os dois e eu queria histórias sobre isso, mas existe uma diferença entre os dois tipos de casal? Existe. E eu costumo falar que tem a ver com janela de tolerância. Um espaço. Então, quando eu estava falando da terapia cognitivo-comportamental, então existe toda a abordagem se propõe a levar o cliente ou paciente ao autoconhecimento. E eu gosto de falar ao autorreconhecimento, porque hoje a gente sabe que as pessoas têm muito conhecimento, mas não reconhecem. Meu Deus, é grave. A vontade é fazer você repetir essa frase. Porque... Enfim, isso é verdade, continua. Isso é muito, muito verdade. Porque conhecer alguma coisa é diferente de reconhecer. Quando você reconhece, você conhece de novo, e de novo, e de novo. Você aprofunda. Então, a gente ouve muito falar sobre autoconhecimento, mas o que a gente precisa é autorreconhecimento. Então, parar e se perceber, se reconhecer, por que eu ajo da maneira que ajo, né? O que me faltou lá atrás? Onde que eu hipercompenso na minha atitude, nas minhas escolhas? De onde vem? Por que eu escolho esse perfil de pessoas? Porque eu faço o que faço, penso e sinto o que sinto. Sim. E um dos trabalhos, inclusive, que a gente faz na TCC o treino de habilidade social. Isso é muito importante para a questão das relações. Mas voltando ao ponto que a gente está falando desse espaço e falando sobre se perceber e saber se gerenciar, que é uma das propostas de um processo terapêutico, existe o que a gente chama de autorregulação. As pessoas se conhecerem para saberem se autorregular. E isso tem a ver com essa janela de tolerância. Então, assim, quando você se autorreconhece, você sabe de onde você veio, o que você está fazendo e para onde você quer ir. Tá. E quando existe um casal cristão que sabe, vamos dizer assim, a proposta, a orientação bíblica, né? E o desejo de Deus para o casamento, ele sabe para onde, ele sabe de onde vem, ele sabe o que ele está fazendo e ele sabe para onde vai. Sim, ele uma sabe relação de planejamento, né, pelo menos. Como se fosse... E isso é algo, inclusive, muito estruturante para o ser humano. Saber aonde quer chegar. É como se fosse um corrimão, né?
você vai Perfeito. ali, você vai É ali como se apoiado, fosse um irmão. literalmente, até Sim. esse lugar. Eu ouço, né, nas nossas conversas entre amigos, eu ouço muito isso. Eu amei que você falou sobre reconhecimento. Eu amei, porque eu quero ficar nisso só um segundo. Porque nas nossas conversas é muito sobre isso, né? Você tem um casal que normalmente são dois profissionais, né? Que amam o que fazem, ou pelo menos estão integrados ao que fazem. E se conhecem, né? Pelo menos tem conhecimento sobre o que faz e a seu respeito. E você vê que não existe uma dinâmica de propósito. E eu queria falar sobre isso. Como assim uma dinâmica de propósito? Ou um entrega o defeito do outro publicamente, que não faz um sentido nenhum, porque nem eu, nem a Bruna vamos ajudar nesse sentido, né? Não é uma matéria que ele está jogando para que a gente possa fazer boa gestão daquilo, nem para o outro. Então eles não vão a lugar nenhum. Mas mesmo assim fica uma relação de competição ou de defesa e ataque. E mesmo que seja num tom de brincadeira e leve, e que de repente não haja, né, uma briga, uma discussão dentro de casa, são comportamentos adotados que não fazem sentido, de pessoas que alegam ter conhecimento. Mas agora você revisar isso, ou seja, ter o senso de que, cara, fazendo isso eu não só não colaboro com o meu par, como não colaboro comigo, isso não vai avançar. Diferente de uma lógica cristã, que você automaticamente faz uma revisão, uma revisão sua para o outro do que sua para você. Então eu faço uma distinção entre você revisar e conhecer. A preocupação do casal cristão deve-se mais com o outro. E do não cristão provavelmente deve-se mais com si. Eu acho que é um ponto de divergência entre os casais da igreja e os casais de fora da igreja, né? Sim. Das histórias que você ouve, né? Eu sei que você não pode contar as histórias de dentro de um consultório, mas um apanhado de histórias. Como é que a gente faz um comparativo entre histórias? Que histórias você tem de coisas que você tem que fazer gestão desse auto-reconhecimento da galera? Então, primeiro que é assim... algumas pessoas me procuram porque sabem que eu sou cristã. Então, isso é comum ali no nosso meio. Tem pessoas, casais que me procuram, mas que não estão interessados em saber e não importam em saber qual é a minha orientação religiosa, espiritual, enfim, não faz diferença. E dentro do setting terapêutico, quando eu estou ali com um casal, eu não abordo, não trabalho essas questões. Mas tem questões religiosas. As questões religiosas, sim, a menos que sejam trazidas. Mas existem casais que se sentem confortáveis com um psicólogo, com um terapeuta que professa a mesma fé, porque as pessoas entendem que aquele terapeuta, aquele psicólogo vai entender. É uma identificação natural. Uma identificação, exatamente. Se sentem mais confortáveis. E aí, o que eu percebo, né? Sem falar de histórias específicas, eu percebo que existe esse tempo maior para se trabalhar. Existe... porque quando um casal, isso que eu percebo, ele não tem esse propósito, não tem essa parte mediando ali, não tem Deus ali na pirâmide. O mediador mesmo, né? O mediador mesmo. Não tem, a gente está aqui, tem eu, tem você, tem o nós e tem Deus nessa sim. história. Existe talvez são casais que talvez estão mais enviesados para autossatisfação. Ótimo. Então, acabou minha alegria, não supre minhas necessidades. Assim, isso precisa ser bem falado. Dosado, mas de maneira geral... De maneira geral, existe... E o que hoje que a gente vê muito forte, o importante é eu ser feliz. E aí, nesse sentido, que eu falo da janela de tolerância. A minha tolerância para ficar nessa relação e me perceber, porque a gente tem uma tendência, é muito mais fácil a gente identificar o problema do outro do que o nosso. Sim, claro. Então, a gente é levado, existe uma tendência a achar que eu estou infeliz por sua causa, né? Numa relação. Do que se reconhecer. Do que dar um tempo para se reconhecer, voltar ali aquele plano. Por que a gente teve... Isso se perde às vezes num casal. Um casal cristão, não. Ele fica, ele dá um tempo de trabalhar, ele insiste mais. Procura saídas. Ele procura, ele costuma voltar para o ponto. Por que a gente casou?
Qual o propósito da nossa relação? Vamos dar um jeito, vamos fazer algo para a gente permanecer, para a gente ir até o alvo, para continuar. Então, eu acho que tem a ver com uma parte, talvez, isso não é uma regra. Existem casais que não são cristãos, que não professam nenhum tipo de fé, mas que têm um propósito. Eles têm um caminho junto. E é possível você não ser cristão e trazer para o teu relacionamento os princípios cristãos? Total. É? Eu vejo isso. Porque é uma baita dica, né? Para não falar... Total. Uma baita dica. Total. Existem as pessoas que têm os valores, né? Tem aquilo... nós somos um conjunto do que nós... da nossa parte biológica, inata, né? A gente nasce com umas tendências. Existe ali a cultura familiar. É assim, nós somos um sistema... Nós somos subsistemas dentro de sistemas maiores. Sim. Né? Então, nós influenciamos o ambiente nos influencia. Sim. E esse ambiente cultura nos influencia muito. Assim, nós temos uma cultura judaico-cristã, né? Que tem essa base ali de... tem esses valores. Mas sabe o que é interessante, Vitor? Por mais que o casamento aí passe por muitas variações aí, construção, desconstrução de modelos de família, enfim, tanta coisa acontecendo nesse tempo, as pessoas sempre vão buscar parear. Parear? Elas vão sempre buscar um par, elas vão sempre buscar conexão. Elas vão, assim, o que eu vejo isso? O Criador. Né? É verdade. Porque estar conectado com alguém de forma segura tem a ver com sobrevivência. Sim. Né? E o criador da obra que somos nós e que esse projeto casamento, ele entende isso. E ele criou pra gente ser par mesmo, né? E ele criou pra gente ser par. Não, isso é lindo. Eu gostei do que você falou, que me marca muito, que o casal cristão por princípios, ele tem uma ideia, né, fixa, feita, bem desenvolvida, de que a prioridade é o outro. Eu acho que isso é uma grande solução para o casamento. E se eu tivesse que dar uma dica, por exemplo, para os jovens, na condição de não psicólogo, eu daria isso. Se você conseguir manifestar a tua vida em função do outro, no sentido de que o outro é a sua prioridade, eu acho que você tem uma vantagem, uma grande vantagem. E se você, Renata, psicóloga, tivesse que dar uma dica profissional e bíblica para um casal jovem, mesmo ele não sendo cristão, que dica se daria? Se pudesse dar uma dica. Bem, é um desafio para mim. É uma pegadinha. Mas eu preciso ficar um pouquinho no que você falou sobre priorizar o outro. Às vezes a gente excede, às vezes existe um ponto que passa. Então, você ama mais o outro. Exatamente. E não se ama nada. Exatamente. E a beleza do amor de Deus, assim, o fato de você precisar amar o outro passa por você se valorizar enquanto criação. Então, tem um conceito muito lindo chamado interdependência, e essa é a dica que eu dou para casais jovens e mais maduros. Busque a interdependência numa relação. Eu não sou nem dependente do outro, não me perco no outro, né? Nem eu me fusiono com o outro, nem eu fico nesse lugar do egocentrismo, do individualismo. Né? Então, assim, busque a interdependência, invistam no outro, se deem ao outro, priorizem o outro, mas não se abandone. Né? Não percam a identidade que vocês receberam, nós somos únicos, e a ideia da união é a complementariedade, né? Não é a fusão, não é a perda da identidade. Então, assim, essa eu acho que é uma dica, estejam dispostos a permanecerem, né? Se deem ao outro sem se perderem de si mesmo. Existe uma identidade formatada aí para o Criador, onde essas duas identidades se unem e somam juntos, né? E quando a gente soma força, a gente voa, né? É muito melhor do que dividir, né? Eu gostei de uma outra coisa que você falou, e eu queria pegar alguns casos assim, para a gente avaliar e analisar. Eu vejo que os jovens, por exemplo, você falou sobre a influência que a gente sofre, né? E é muito engraçado que a gente tem que fazer gestão da gente e gestão do outro, né? Tem que fazer gestão de dentro e gestão de fora. E é um grande desafio mesmo. O casamento é um baita desafio. E a gente olha esses casais que influenciam a gente, né? Não só no meio cristão,
mas também no outro meio, que é o gospel, também no outro meio, que é fora da igreja e fora do gospel, é que os casais jovens se separam numa velocidade incrível e se fazem uma declaração de que está tudo bem. Ah, olha, é maravilhoso, separar é maravilhoso. E não é verdade, né? Enfim, nos seus atendimentos, você enxerga que as pessoas lidam com a separação como uma grande derrota ou como uma vitória, igual, né, os famosos fazem. Tem o caso ia falar do Sandy Júnior, não, mas da Sandy e do Lucas. Eles se divorciaram, sei lá, ontem, anteontem ou semana passada, não sei se eu peguei a notícia atrasada. E é sempre com textos assim, olha, foi maravilhoso, eu amo, vai ser para sempre, a gente tem não sei o quê. E a gente viu claramente que era melhor assim e tal. Na minha visão, como cristão, mas como pessoa, não faz sentido ser melhor sendo um só do que sendo dois em um. Você acabou de falar, né? Se soma força, a gente voa. Você acha que esse cenário de se separar muito rápido é uma relação de tolerância? Uma relação de tipo, o cara, como ele não é feliz, ele é um insatisfeito, ele vai querer sempre alguma coisa diferente, mais. E eu fico nesse, ou é uma terceira coisa, né? Ou seja, a intolerância, essa falta de satisfação, ou uma terceira coisa, na tua opinião? Você trouxe 3 pontos, mas existem milhões. Esse é um ponto desafiador e difícil também de trabalhar com o ser humano, assim, porque nós somos seres complexos. Sim. Então, o motivo que leva as pessoas a se separarem é multifatorial. Né? Tem muitas coisas por trás disso. Tudo isso que você falou pode ser, e a gente pode conjecturar sobre o que aconteceu ali. Só sabendo também, só estando lá dentro. Mas assim, é mínima a parcela de casais, de fato, que chegam no ponto de entrarem num consenso e essa separação ser algo, assim, tranquilo, sem muitas dores. Melhor. Menos pior, né? Vamos porque esse é o ponto. Não tem o melhor. Não só porque a Bíblia faz essa declaração, né? Aquele que, né, o que Deus abençoa no casamento, que o homem não separe, não destitua aquilo que Deus criou. Ou seja, falando da instituição. Até porque a gente tem a liberdade de escolher com quem a gente quer passar o resto da vida. E o matrimônio, a declaração do casamento, é uma declaração de honra. No meu caso, eu casei. Eu disse ao pai da Bruna que cuidaria dela, até que a morte me separasse dela. Sim. Eu disse a Bruna a mesma coisa. E disse a Deus a mesma coisa. E é óbvio que num cenário de agressão... Sim. É diferente, mas quando eu ouço uma declaração que não houve uma agressão nem psicológica, nem física, nem mental, nem nada, o adultério, né, aquilo que a Bíblia, entre aspas, flexibiliza, a pessoa declarar para mim que foi melhor separar, para mim é muito difícil de entender. Sim. E aí você vai me dizer, você não estava lá dentro para saber, mas tem uma instituição ali velada. Você voluntariamente, e Deus te deu todas as ferramentas para que você voluntariamente sustente um casamento. Sim, sempre tem dores, sempre tem perdas ali. No caso de celebridades, a gente sabe que eles passam algo mais preparado, mais maquiado. Brando, né? Então, assim, a gente nunca vai saber. Mas casamentos que acabam muito rápido, por isso que eu acredito e tenho como propósito despertar as pessoas para o trabalho por prevenção. Porque, às vezes, as pessoas entram sem esse reconhecimento. E aí, muitas coisas, vamos dizer assim, aparecem. Sabe aquela foto que a gente vê muito, que tem o iceberg ali, a fotinha do iceberg. Então, tem uma pontinha para fora e embaixo da água tem um mundo de coisas. Às vezes, o casal entra na relação e por baixo dessa água tem muitas coisas e a pontinha. O que leva essa separação rápida é o que estava ali debaixo. Tá. E todo casal entra assim, diga-se de passagem, por mais que tenha namorado 700 anos. Sim.
O que eu acho bacana, tá aí, no contexto religioso, é que tem cursos de noivos. Existe uma preparação, Isso é legal. já tem um despertar ali, já tem uma orientação com situações assim bem úteis para esse casal não entrar no escuro, já identificar algumas questões. Mas a minha ideia é agregar as ferramentas da psicologia. É um despertamento prévio, né? Eu adorei isso. Exatamente. Eu tenho uma mentora aí, uma terapeuta de casal assim maravilhosa, Renata Moreira, e aí ela fala algo muito interessante. Ela diz: quanto mais jovem o casal, treinamento, quanto mais tarde, tratamento. Interessante. Então, muitos casais, desculpa até interromper você, Vitor, do que você ia falar, porque eu lembrei de algo. Muitos casais já chegam na terapia de casal ou buscam um aconselhamento na igreja, já está amputado. Tipo, tarde demais, entre aspas. Já está né? ferido, eles já se alvejaram demais. Eles já se machucaram demais. E por mais que tenha ali aquele propósito de continuar, as feridas já são muito grandes. O tratamento é outro, né? Você acha que o casal cristão ele corre mais rápido para uma ajuda psicológica ou o casal fora da igreja? O casal fora da igreja. Ele corre mais rápido para ajuda. Sim. Porque a gente, será que espiritualiza antes de tudo, né? E primeiro eles buscam um líder religioso. Nem sempre o líder religioso tem um preparo. Não, isso já aconteceu comigo. Sem citar nomes, já aconteceu comigo. Eu namorava e aí cheguei à conclusão de que não havia uma grande compatibilidade. Por isso que o namoro eu acho importante, né? Apesar de concordar, né, com alguns pastores que dizem que namoro bíblico não existe, eu acho que você tem todo o tempo do mundo voluntário, não só para escolher a pessoa com quem você quer casar, ou seja, aquilo que a gente conversou, né? É uma decisão consciente e responsável. Sim. Como você tem o direito de chegar à conclusão de que aquela pessoa não vai ser a pessoa que você quer seguir a vida, por diversos fatores. Sim. Eu namorava uma pessoa extraordinária, maravilhosa, mas cheguei à conclusão de que não era a pessoa que eu ia casar. Era uma conclusão óbvia na minha cabeça. Fui pedir aconselhamento. E o pastor me recomendou viajar mesmo. Viajar com aquela pessoa para outro país, até um presente que a gente tinha ganhado e tal, e viajar e tal. E eu não achei que seria justo, me conhecendo, dentro daquele assunto, sabendo quem eu sou, né, que eu demoro para tomar algumas decisões, mas eu fico todos os dias procurando essa avaliação para tomar a decisão correta. Faz parte da minha carreira, inclusive. E eu fui aconselhado dessa maneira. Não obedeci o conselho, porque me conhecia muito bem. Sabia que a falha seria ainda maior. O que fica na minha cabeça é como é que a gente evita, como um casal jovem, porque eu acredito que você casar jovem tem as suas vantagens também como desvantagens, mas você evita muita dor de cabeça também, mas enfim, o que a gente tem de conselho, né, de dica para dar para quem está para casar e é jovem dentro do mundo cristão, para eu fazer depois a pergunta fora do mundo cristão. Assim, dicas que a gente tem. A primeira você já deu, cara, não demora para correr para uma ajuda psicológica, e eu concordo contigo. Outras dicas, por exemplo. Busque pessoas dentro da sua comunidade ali de fé, conselheiros maduros, né, para orientar, que deem uma orientação bíblica saudável, sem ser enviesada. A gente vê muitos aconselhamentos enviesados de maneira que não é bíblico. E aí as pessoas que não conhecem a Bíblia acham que a igreja faz um desserviço. Mas, pelo contrário, né? Pelo contrário. De fato, a gente sabe que tem excesso. A gente sabe que existe uma espiritualidade que não é saudável, que escraviza as pessoas. Você, em algum momento, citou sobre agressão. Então, existem muitos casos. Eu já recebi casos de mulheres que foram agredidas, estavam sendo agredidas, homens que tinham assim, né, dentro dos transtornos mentais, assim, o transtorno de personalidade, ele é algo bem desafiador, assim, de se trabalhar, porque é a condição, o modus operandi da pessoa funcionar. Então, dentro da igreja também tem muitas pessoas com transtorno de personalidade. Então, assim, é um perfil bem complicado e
mulheres sendo incentivadas a insistirem naquela relação. Meu Deus do céu. Então, assim, existem esses excessos que a gente sabe que não é uma regra, mas não é pouco. Então, isso é algo que eu vejo que é muito perigoso. Mas tudo tem luz e sombra. Uhum. E esse é o excesso, essa falta de uma espiritualidade saudável ou bíblica, né, que é o que a gente chama, a medicina tem uma palavra, iatrogenia. Então, ao invés da pessoa tratar e ajudar ali o paciente, a intervenção, a prescrição que o médico faz, mas a gente tem iatrogenia na psicologia também, porque uma intervenção que o psicólogo faz pode fazer mal ao paciente. Então, dentro de contextos religiosos, os pastores também têm atitudes iatrogênicas. Pastores, eu digo, dentro de aconselhamento, de orientação ou de pastoreado, existe iatrogenia também, faz mal à ovelha, orienta de forma que adoece. Assim. Casamento tem uma potência de trazer saúde para o ser humano, de trazer saúde emocional, de trazer crescimento individual, de trazer muitas coisas boas para o ser humano, mas também de adoecer. Tem. E talvez pelo desgaste, né? Você falou uma coisa também que eu acho que é válido assim, de repetir, que é o seguinte, nesse mundo de casamento, e aí ainda falando de casamentos jovens, talvez você tenha um número um pouco menor de agressões do que casamentos mais maduros. Ou não? Eu não tenho esses dados exatamente. É interessante, eu vou buscar depois dados sobre isso, mas não. Falando sobre isso, Vitor, teve uma época que eu tive contato com dados sobre o Nordeste. Eu estava lá no Nordeste, estava no final da graduação, e eu vi uma pesquisa demonstrando ali esses números de religiosos numa orientação mais pentecostal, com um número de feminicídio. Era uma população que estava incluída nesse número alto de feminicídio. Então, assim, a gente tem essa coisa de região, né, das regiões do país, e eu tive um dado desse sobre feminicídio com essa população de pessoas, né, religiosas, assim, com o viés pentecostal. Que é outra vantagem da igreja, né? Porque a igreja acaba sabendo, através de seus pastores, se existe violência dentro da sua comunidade. Sim. E aí, obviamente, você tem, né, as pessoas que estão na condição de pastor que não pastoreiam, né? São os falsos pastores. Mas você tem um grupo muito grande de pastores que realmente cuidam das pessoas, né? Cuidam de casais, aconselham e indicam para bons psicólogos também dentro da comunidade ou fora. Até porque um profissional, obviamente, pode ser excelente mesmo não sendo cristão. Fato é que eu acompanho, acho que eu sempre falo dele, né? Eu acompanho um pastor que é o Anderson Silva, que ele tem alguns projetos, e dentro desses projetos ele não só acolhe as mulheres vítimas de agressão, mas também dão para essa mulher todo um processo, né? O projeto trata do acolhimento e da restauração psicológica dessa mulher e tal, porque é o que mais fica destruído, né? Eu não sei se você atende casais assim, mas uma outra vantagem da igreja, grande poder que a igreja tem, é o acolhimento. Sim. E numa relação de casamento, o acolhimento é não só necessário, mas é uma arma para um bom desenvolvimento, né? E eu queria falar sobre isso como uma dica, assim. Aonde que o acolhimento começa no relacionamento e em que momento você acha que o casal deve procurar uma ajuda psicológica? Tipo, eles não estão se acolhendo mais. Isso é um sinal ou não? Eles se acolhem, mas não se entendem. É interessante você falar na palavra acolhimento, porque percepção de segurança, sensação de segurança é muito importante para o ser humano. E dentro de uma relação, isso, inclusive, sensação de segurança, inclusive com conforto físico, é interpretado pelo nosso corpo e pelo nosso sistema nervoso, pelo nosso cérebro, como segurança. Até toque, até um cobertorzinho, até um abraço, tudo isso é muito importante. Então,
Casamento foi feito um dos ingredientes assim de nutrição para uma relação é a sensação de segurança. E quando não existe isso, existe o adoecimento, porque o cérebro está reagindo a isso. Segurança é uma necessidade do ser humano. Sim. E quando isso falta de alguma maneira, existe um adoecimento. Então isso é um sinal, né? Quando o toque diminui, isso já é um sinal de um problema no casal, grave. Sim, quando um toque diminui, quando não existe uma escuta atenta, porque a segurança não vem através só de um abraço, sim, né? O que está por trás de um abraço? Que um abraço por si só não vai ter um efeito, mas o que está dentro desse abraço? Às vezes tem pessoas que não são muito boas do toque físico, mas são pessoas que têm uma escuta ativa, que não critica, que não interrompe, que está atento a você. Eu me importo com você. Isso no dia a dia gera grande impacto, ainda mais na época do celular, né? Você está falando com a pessoa está no celular e tal. Sim. Logo dá uma percepção de que eu não sou importante, que você não está nem aí para mim, né? Olha aí. E é muito difícil mesmo, eu que estou começando agora, é muito difícil mesmo você ter essas percepções todas, essa listinha de tarefas para você não perder a mão, né? E eu queria tentar explicar, né, ou pelo menos compartilhar com quem está assistindo a gente até aqui, em que momento você acha que um casal precisa procurar ajuda psicológica? Quais são os sinais que o casal está dando para que a pessoa que está assistindo a gente fale assim, cara, eu estou dando esse sinal, vou procurar uma ajuda psicológica, uma terapia de casal. E os sinais que eles estão dando que sim, está na hora de você procurar uma ajuda. Tem um autor chamado John Gottman, ele é um pesquisador, ele é um terapeuta, ele e a esposa. Ele era um matemático e ele quis fazer pesquisas e mensurar, então ele tinha um laboratório do amor, que ele colocava eletrodos nos casais, mais 40 anos. Ele é uma referência em terapia de casal, em ajuda do casal. John Gottman. Um matemático. Oi? Exatamente. E aí, ele, observando casais, ele chama de casais mestres e casais desastres. Ele ficou famoso porque ele identificou que ele poderia prever divórcios. E ele fala assim, ele faz uma analogia dos 4 cavaleiros do Apocalipse. E porque os cavaleiros, eles anunciam o fim, né? Biblicamente ali, os 4 cavaleiros, eles chegam para anunciar o fim. E ele diz que quando os 4 cavaleiros estão chegando ali, estão presentes numa relação amorosa, num casamento, é sinal de que essa relação está em grande perigo. Um cavaleiro é a crítica. A crítica. O desprezo. A indiferença e a defensividade. A indiferença já é grave, né? Você ficar indiferente ao outro já é grave. A indiferença ela adoece uma pessoa. Meu Deus, é pior do que você xingar. É um ácido ali que corrói o outro por dentro. Porque eu estou dizendo assim, você não existe. E não existir para o ser humano é desesperador. Nossa. Então, quando existe muita crítica, eu critico você, eu diminuo você. É o caso da pasta de dente, né? Que o Gabriel falou, né? Mais cedo, né? A diferença começa a virar uma guerra. Conta da pasta de dente, porque quem está assistindo a gente não estava lá. O Gabriel, meu marido, estava falando que a pasta de dente é algo clichê, que se fala em filme, se dá exemplo de casal, mas é bem interessante, porque então tem aquela parte que aperta desde baixo certinho, né? Vai lá espremendo desde baixo. E tem aquela parte que chega lá e aperta no meio de qualquer jeito e fica lá toda troncha. Eu sou a parte que aperta no meio. Meu Deus, marido isso é gravíssimo. Só que com o passar do tempo e com outras variáveis acontecendo, esse pode ser um ponto de conflito, um gatilho. Não pela diferença em si, mas pelo que já está acontecendo. É um pequeno desgastezinho ali, será? São os detalhes, às vezes, que vão corroendo. Então, quando a crítica está grande. Quando existe um desprezo, eu minimizo o que você fala, eu não dou valor, eu debocho, eu me esquivo. Não, isso é muito grave também. Isso é grave. Então, quando existe uma defensividade, eu me protejo atacando.
E é verdade. Isso aí é grave também. Isso é grave. E quando existe essa indiferença, esse desligamento. São os 4 cavaleiros do Apocalipse. 4 cavaleiros do Apocalipse. Cada Adorei um tem isso. um antídoto, aí para não ficar muito extenso, a gente pode deixar para um outro momento, mas isso eu acho que essa meta. E é bacana porque isso foi fruto de um estudo dele. Não é filosofia, né? Não. Quando esses 4 elementos estão ali presentes, pode ter uma valência maior, menor, mas quando os 4 estão presentes, o divórcio está batendo esses cavalos. Quando chega esses pocotóis ali, essa relação, já está na hora, né? Está ameaçado, muito ameaçado. E na tua experiência, o casal que vai para o teu consultório lá para ser atendido, que está decidido a divorciar, qual é o caminho que você usa? E não sei se você pode falar isso, mas qual é o caminho que você usa para reverter isso? Ou seja, a tua primeira postura é reverter isso ou é analisar primeiro? Analisar. Uhum. Porque o casal ele vem com essa demanda. Olha, ajuda que geralmente isso é a última tentativa, né? E esse é um ponto complicado. Uhum. Mas por isso que é interessante, né? A Renata Morena fala, os soldados já chegam cansados e amputados e faz assim pro terapeuta, ó. Aí, olha aí esse... E me dá uma fórmula mágica. Mas aí, o que eu procuro trabalhar e mostrar primeiro? As pessoas costumam falar que o amor acabou. Não. O amor, ele não acaba, assim. O amor, ele acaba porque ele não é nutrido. Mas ele pode, se ele for nutrido, ele pode retornar. Até porque o amor é uma atitude, não é um sentimento, como a Bíblia fala, né? O amor é ação. Sim. O amor é ação. Então, eu faço um desenho pro casal. Eu coloco 2 bonequinhos, assim, boto um coraçãozinho em cada um. E começo a desenhar camadas, como se fossem escudos na frente de cada um. Vamos pensar diferente aqui, já que eu não estou podendo desenhar no quadro. Vamos pensar que tem 2 bonequinhos ali, o casal. O amor deles foi indo para debaixo da terra. Uhum. E aí, cada vez ficou conflitos, frustrações, dores, foi cada vez criando mais dessas camadas. O que eu proponho para eles? Vamos limpar esses escudos ou essas partes que foram desconectando vocês e que foram dando uma percepção de que o amor não estava mais ali, porque foi trazendo um desgaste muito grande, um cansaço. Vamos limpar essas camadas e vamos ver se esse amor está ali? Vamos fazer. Claro que está. Claro, e eu gosto de... Esse é um dos pontapés. É a didática. 2. Eu gosto da percepção do que o amor ele não é uma sensação, né? Porque qualquer sensação acaba. Se eu comprar uma Ferrari hoje, a última Ferrari, cara, daqui a um determinado período de tempo, aquela Ferrari não vai ter o mesmo valor. Então, o tesão de dirigir uma Ferrari não vai ser o mesmo daqui a 3 anos, 5 anos. Assim como se eu comprar uma mansão, um helicóptero, ou se eu casar com uma mulher extremamente bonita, que é o caso. O amor é uma atitude e ela é revelada no nosso mundo. Ela é revelada em Jesus. Se você pega os princípios, o discurso de Jesus, e você olha a ideia que tem por trás do discurso, é realmente reconectar um ao outro naquilo que realmente importa. Sim. E a sensação que eu tenho de um recém-casado, que não tem nem um mês de casado, mas é que tem que ter um ponto em comum. E esse ponto em comum não é só o amor. Porque o amor é só um atributo de Deus. Acho que o ponto em comum é, pelo menos, a sensação de ter esse ponto de encontro em primeiro lugar. Em segundo lugar, o desejo, ou seja, a missão, pelo menos o compromisso de fazer dar certo. Porque eu tenho um compromisso de novo, eu fiz um juramento. Assim, a minha honra fez um juramento ao pai dela, a ela e a Deus. Assim. Quando eu falo que se eu quebrar esse juramento... eu fiz um juramento até que a morte se separe, sabe? É o compromisso. Eu tenho medo da desistência. Eu tenho medo da desistência. Sim. Porque quantos casais se divorciaram tendo solução, digamos assim? Olha que drama seria se João se divorciasse de Maria e descobrissem, de repente, numa didática dessa, ou descobrissem biblicamente
Porque com as ferramentas certas, com as ferramentas certas, Sim. que a Bíblia dá como princípios e compromisso, e aquilo que a gente conversou aqui, eles poderiam ser extremamente felizes. E sabe, Vitor, acrescentando em tudo que você falou, que foi bem relevante, a gente tem um ponto fundamental para os casamentos, para toda relação, que é o perdão. Nossa! Então, assim, o perdão, ele é um elemento fundamental para as relações, sobretudo para o casamento, e quando a gente entende e recebe o perdão de Deus, quando você recebe gratuitamente algo que você não merecia, e quando você reconhece de fato e vive isso na sua vida, você pode fazer isso pelo outro. Sim. Você pode liberar, reproduzir, né? Você pode reproduzir algo que você recebe. E se essas duas partes fazem isso, poxa, porque existem muitas mágoas que estão guardadas. E não só do relacionamento, né? Da tua vida pregressa ali, né? Perfeito. Por isso a importância da prevenção, ou por isso a importância do casal parar e olhar isso. Qual o boleto será? Qual o boleto que Gabriel pagou, meu marido pagou, que a minha família de origem gerou? Olha que interessante. Num casamento, às vezes, o outro está pagando um boleto que foi a sua família de origem que gerou. Sim. Mas fica projetada no outro. Então, a ideia de trabalhar isso antes... eu acho que o nosso cérebro ele é plástico, né? Existe a neuroplasticidade cerebral, a maravilha da criação. A maravilha, isso é lindo, porque isso diz assim, não importa qual sua idade, você pode aprender e modificar. É verdade. Você pode quebrar padrão, você pode modificar algumas coisas, você pode, isso é lindo. Então, não, assim, e tu pode ser diferente do teu pai, diferente da tua mãe. Você pode ser diferente. A tua história não precisa repetir, porque a gente vê muito isso. É interessante ver a repetição de padrão. Parece... É triste, né? Mas é interessante. É triste, mas é interessante. Até na escolha. O padrão, né? O padrão de escolha. O famoso dedo podre que as pessoas falam tem total a ver com o processo inconsciente. E a gente tá falando aqui mais cedo sobre a coluna da casa, né? Como a coluna é mais um símbolo de transformação do que de sustento, né? Na figura masculina é muito interessante porque quando você tem um marido bem-sucedido, ou seja, um marido que ama a sua esposa como ama a si mesmo, ou seja, um equilíbrio, né? Igual você falou no começo. Quando você tem um marido... dentro de um casamento, um marido saudável, um marido bíblico, digamos assim, igual o Paulo Júnior fala isso, né? Você manifesta para a cidade um grande impacto. Você é um impacto para a cidade, e não só para tua casa. Porque uma família bem construída, uma família firme, ela é um impacto na escola das crianças, na reunião dos pais, no trabalho. Ela é um impacto para a sociedade. Para a sociedade. Um dos motivos que eu acredito na prevenção e no trabalho com casais é que não se trata só de duas pessoas que vão ficar bem. São duas pessoas importantes, mas a gente precisa considerar aqui que essas duas pessoas criam outras pessoas. Sim, exatamente. E o que essas... vamos falar diretamente dos filhos, das crianças, isso vão ser os adultos do futuro. Sem dúvida. É a sociedade. Sim. E o que a gente... Quem são esses adultos que estão sendo... O que esses esses futuros adultos, essas futuras pessoas que vão trabalhar, que vão casar, vão construir outras famílias ou não, mas que vão para a sociedade, o que eles estão vendo dentro de casa com esses casais? Né? Eles estão vendo respeito, eles estão vendo amor, perdão. Muitos casais, inclusive, evitam discutir na frente dos filhos. E olha que interessante, isso é muito comum. E eu já recebi casos assim. Um casal nunca briga na frente dos filhos. Nunca. Tem a melhor das boas intenções de preservar os filhos. Tudo está acontecendo dentro do quarto. De repente, lá para os 12 anos dessa criança, ou ali entrando na adolescência ou na adolescência, esse casal do nada se separa. A criança não sabe nem por onde começar, né? Faz uma revisão que não existe, né?
Eu não estou querendo dizer que todo divórcio, toda separação vai adoecer as crianças, né? A gente E também não é uma discussão violenta na frente das crianças, né? Sim, exatamente. É aquela história, não é uma causalidade, é uma correlação. Uhum. Então, assim, o que eu oriento sempre dá para ter conflito. Claro, pô. Porque aí teu filho aprende que os seres humanos, eles têm divergências, Sim. eles podem ficar um pouquinho quentes ali, mas eles resolvem, Sim. eles reparam. Tu não preparar teu filho para resolver conflito, você criou um filho mole. É encontrar uma medida de um modelo saudável. O que é um respeito, modelo saudável? Né? Pessoas que gerenciam conflitos, porque toda relação tem conflito. Sim, sim. Toda relação tem conflito, toda família tem. Só que a gente precisa ter a habilidade de gerenciar conflitos. E que precisa criar isso nos filhos, né? Precisa criar isso nos filhos. É igual quando, eu não tenho filho ainda, né? Mas é igual quando o filho vem com um problemão, né? No mundo dele. É tentar ensinar o teu filho a fazer gestão desse problema. Olha, calma que o monstro não é tão grande assim, né? Volta lá. E assim, eu amo a igreja. Eu sou suspeito para falar, talvez. Porque a igreja, a instituição bíblica, ela tem o poder de mudar a cidade para melhor. Mas obviamente que a gente encontra aí templos, né, estruturas que não são igrejas, que avacalham muito o processo. Mas o fato é que você ter uma família hoje isso é um protesto contra a cidade, uma família firme, né, bem constituída. Por que ela é um protesto para a cidade? Porque o mundo está tão vazio que ele procura respostas em todos os lugares. Porque o número de famílias bem-sucedidas, ou seja, numa composição bíblica, parece pouco promovida e parece que diminui ao longo do tempo, né? Os problemas aumentam, as famílias se trancam. Mas se as pessoas soubessem, né, se elas tivessem a lente que eu particularmente tenho, né, que a gente tem, em relação ao efeito que a igreja causa na cidade, como uma grande família, ou seja, é uma instituição formada por várias famílias reconciliadas. Para pensar o que é a igreja. A igreja é uma instituição gigante, formada por várias famílias reconciliadas, porque ninguém tem uma família perfeita e vai para a igreja. Sim. É exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Você vai com uma família destruída para a igreja e ali com a ajuda de psicólogos, ali com a ajuda de outros profissionais da saúde, profissionais de outras áreas, você encontra meios, e aí está o início da nossa conversa, um meio de se reconciliar através de perdão, misericórdia, o amor manifesto, o toque, etc. e tal. Sim. E se eu pudesse dar um conselho, pelo menos se eu pudesse desmistificar a psicologia para a igreja, é que Deus levantou homens e mulheres para fazerem gestão dos nossos conflitos internos, profissionalmente. Se isso não é lindo, é como se você chegar e falar assim, um cirurgião é um homem ou uma mulher levantado por Deus para fazer gestão em algo que corriqueiramente uma família não pode dar conta. Um marido, que no meu caso, por exemplo, eu sou um microempresário. Eu não consigo fazer uma cirurgia na Bruna. Consigo fazer outras coisas. Então, eu preciso de um médico. Da mesma maneira que eu não consigo fazer gestão do nosso caos como pessoa. Perfeito. Ainda mais como casal. Perfeito. Eu acho que a gente pode levar isso para várias situações da vida. Eu estava com dificuldade de criar o hábito de fazer atividade física. E eu busquei ajuda de uma personal, né? A Brendinha, excelente, maravilhosa. Peguei, contratei uma ajuda externa para me acompanhar e para me orientar, né? Para que eu pudesse permanecer e desenvolver um hábito saudável. Isso que você falou assim, é muito importante, porque isso passa por a pessoa abrir mão, às vezes, de um orgulho. Sim, né? Bobo, né, cara? Um orgulho bobo. E às vezes, existe um recurso que a pessoa pode melhorar a dor, mas ela fica ali sangrando. Ela pode, às vezes, tomar um analgésico, mas ela não. Ela inconscientemente... Por razões desconhecidas. Existem muitas razões. Ela fica ali sangrando, sofrendo, mas não se rende realmente a buscar temporariamente. Uma coisa linda da TCC, eu trabalho com a terapia do esquema, que é uma abordagem que nasce da TCC. Uma das coisas lindas da TCC
é que você vai trabalhar durante um tempo, adquirir ferramentas de autorregulação, de lidar com os pensamentos e ter habilidades sociais, enfim. E você depois ser seu próprio terapeuta. É uma abordagem que se propõe a ser mais breve, atingir o objetivo. Que é legal também, autoconhecimento, Sim. Reconhecimento. E aí que eu falo dessa abordagem chamada terapia do esquema, que ela tem um ponto muito interessante. Ela tem o objetivo de suprir, você reconhecer o que falta em você de necessidades emocionais e, ao mesmo tempo, fortalecer seu adulto saudável. Adorei Sua parte saudável. Sua parte adulta. Adulta. E relacionamento amoroso e casamento é para homens e mulheres maduras. Amei isso. Fechou com chave de ouro. Chave de ouro. Se você pudesse e pode dar uma mensagem de despertamento, mas olhando para aquela galera ali, ó, onde está o Aquino, que mensagem você daria para esses casais? Bem, primeiro, despertem, né? Despertem para poder se dispor, para poder permanecer. Como é que a gente faz isso, né? Seja aberto para parar e olhar para a própria história, poder ter interesse na pessoa que está junto de você, entender a história do outro, por que ele age do jeito que age, né? O que ele está trazendo, e vocês juntos, como parceiros, né, poderem buscar investir na relação de vocês. Nós investimos em muitas coisas que são importantes. Investe na carreira, investe nos estudos, investe em tantas coisas. Investe mesmo tempo, dinheiro, mas muitas pessoas não investem no casamento, na relação amorosa, algo que é tão valioso, algo que tem a ver não só com nós mesmos, tem a ver com gerações futuras. Então, a minha orientação, meu conselho para você, seja você noivo, namorado, seja você casado aí de longas datas, busque aconselhamento, busque uma terapia de casal, busque pessoas que possam ser referência saudável para vocês, invistam na relação para que vocês possam permanecer de forma saudável e deixar um legado para outras gerações. É isso. Eu amei a ideia da prevenção. Acho que do que a gente conversou, o que mais me anima, o que mais me encanta é saber que no começo do meu relacionamento eu já posso ter um acompanhamento psicológico que vai me prevenir, me poupar de muita dor de cabeça. E se você não pensar dessa maneira, você vai viver um desgaste desnecessário. E aí que mora o perigo, na minha opinião. Você cometer erros e cair, levantar é absolutamente natural e faz parte da tua gestão de crise. Mas você não aprender com o erro dos outros e não receber uma ajuda profissional, sim, não faz muito sentido. E é interessante, Vitor, porque quando a gente pensa, né, no mundo aí do casamento, existe um investimento alto ali, mas quantas pessoas param e de repente investem nesse momento, né, num trabalho assim, porque existe aquele momento de muita empolgação. Sim. E uma coisa que a gente alerta num período de prevenção é que a paixão, ela é um fenômeno, né, do cérebro, né? Tem muitas reações neuroquímicas acontecendo ali que ela pode trazer um componente de altas expectativas, de ilusão, de projeção. Sim, só pensar na tua adolescência que tu foi apaixonado por tudo e qualquer coisa. Exatamente. Por bandas que... Exatamente. Tem gente que foi apaixonada pelo Restart. E passou. O fato é que essa questão da prevenção é um negócio que eu queria que ficasse muito na cabeça de quem assistiu a gente até agora. Mas se o teu caso não é mais de prevenção, você já está casado já um período, faz uma reflexão acerca daquilo que a gente conversou, que eu acho que é uma ajuda profissional, é um conselho profissional, então acho que vale por dois. Sim. O fato é que a instituição casamento, ela foi colocada ali por Deus e não à toa, se a gente fizer uma reflexão, ela simplesmente formou a base da sociedade através de relacionamento. Isso é genial. O nosso nível de saudável como sociedade é mínimo graças a
ao grupo de famílias que existem hoje, formando sociedade. Basta a gente olhar para o que está acontecendo Sim, hoje, né? sim. E a resposta é óbvia. A resposta é óbvia. Essa declaração de que você pode ser feliz sozinho, ela não é independente, ela é egoísta. Sim. E ela tem um fim em si mesma. Sim. Você não criou nada, você não consegue dar fim em si mesmo. Sim, egoísmo, você ser uma pessoa independente, né? Não significa ser uma pessoa egocêntrica. Claro, exatamente. Às vezes as pessoas querem viver uma independência, né, 100%, mas elas estão vivendo o egocentrismo, né, e afastando, às vezes, outras pessoas e não conectando de fato com fazendo outras exatamente pessoas. O inverso, né? Se você pudesse escolher alguém para sentar na tua cadeira e pode, nosso próximo episódio, quem você escolheria? Nossa, aqui no Rio Você de falou de uma psicóloga que o marido é pastor. Sim, ela é do Rio de Janeiro. Eu vi que você falou com tanto amor dela e dele. Será que é a tua indicação? Será que vale? Marisete Rodrigues. Será que ela vai aceitar nosso convite? É possível. Aí vou deixar das tuas mãos. Marisete, ela é você bem que tá assistindo esse ocupada, mas vídeo, Marisete... o convite está feito. A ela e ao pastor, que eu vi que você falou com tanto carinho que... Sim, eu tenho mais contato com ela, né? Mas ele é um homem de Deus aí, também tá junto com ela nessa jornada. Cara, aquela frase que não é bíblica, mas é o máximo, que fala do lado de um grande homem tem uma grande mulher. Sim. Não tem nada mais verdadeiro que isso? Sim. Não tem um grande personagem dessa história, né? Quando a Bíblia fala que dois se tornam um, é absolutamente isso. Eu sou reflexo da Bruna, a Bruna é meu reflexo, e a gente vai ficar cada vez mais. Significa eu ficar mais bonito, mais interessante, mais divertido. Sim. Graças a Bruna. Sim. Ó, se você acompanha a gente até aqui, esse é o perfil da Renata no Instagram. Então ela vai falar mais profundamente sobre os assuntos que ela levantou aqui. Então segue ela lá, acompanha, faça perguntas, porque ela responde ela mesma e não é assessora de imprensa, o assessor de imprensa dela, ela responde por si só. Deixa teu comentário aqui também, porque ela também vai ver e vai comentar. Vamos começar uma boa conversa aqui. E lembra que tudo isso que a gente faz aqui, tanto no podcast quanto na vida profissional dela, não é só uma sensação de despertamento. Esse é só o primeiro passo, você reconhecer o problema. Até porque isso é uma prévia do cristianismo. Reconhecer que você não é autossuficiente, não é suficiente sozinho. E o nosso objetivo aqui é que você seja melhor, que a sua família seja restaurada, reintegrada. A gente tem nossas opiniões e as nossas posições bem claras, né? Então, queria te agradecer por ter vindo aqui hoje, ter compartilhado com a gente. Agradecer também ao seu marido, que é espetaculoso. Que é um fofo. E que ajudou a gente nesse processo. Se você ficou até aqui, esquece essa coisa de curtir e comentar. O que eu vou te pedir é para que você encaminhe, né, esse vídeo a outras pessoas que provavelmente estão passando alguma situação delicada ou já não acreditam mais nesse amor, nesse pseudo-amor ou que o amor acabou. Mostra para ele uma realidade dos fatos junto a um profissional. Se você está passando por isso, entre em contato com o Renata e um profissional mais próximo. Beijo, até a próxima.